Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. As tarifas de Trump afundaram as bolsas mundiais. Breaking news, another white-knuckle day is already unfolding up on Wall Street. Right now, the Dow is down about 900 points, a little bit more than 900 points. Fear of a global recession. Those fears are alarming investors here in the United States and indeed around the world, even as President Trump's advisors try to downplay the growing concerns. O agravamento das taxas aduaneiras aplicadas por Donald Trump teve um efeito devastador nas principais bolsas dos Estados Unidos e das bolsas mundiais. Ontem, o Nasdaq, índice acionista que reúne as principais cotadas do setor tecnológico, abriu a perder mais de 4% e o índice industrial Dow Jones desvalorizou acima de 3%, como ouvimos no som de abertura da CNN. Na Ásia, os maiores índices acionistas, como o japonês Nikkei ou a Bolsa de Xangai, encerraram a última sessão com quedas superiores a 7%. Na Europa, o STOXX 600, o índice que reúne as maiores empresas cotadas, registrava ontem também uma desvalorização próxima de 5%. Os principais índices acionistas de Wall Street melhoraram depois de um conselheiro económico da Casa Branca ter afirmado que Donald Trump estava a considerar uma pausa de 90 dias na implantação das taxas aduaneiras para todos os países, exceto para a China, mas a informação foi desmentida. Se não recuar na aplicação das tarifas, o que é que poderá acontecer às bolsas mundiais? A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs aos Estados Unidos tarifas 0 por 0 no comércio de produtos industriais, mas os Estados Unidos terão rejeitado a proposta. Sérgio Aníbal, jornalista de economia e grande repórter do Público, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Sérgio Aníbal, bem-vindo a este P24. O efeito da aplicação das taxas aduaneiras por parte da administração Trump fez cair as bolsas mundiais, que entraram num grande rebuliço. Isto era um resultado previsível? Era previsível para quase toda a gente, não é? Economistas. Até para Trump. E até para Trump, imaginamos nós. Embora seja muito difícil realmente perceber o que é que está na cabeça de Trump neste momento, e é por isso que também é o que está a acontecer aos mercados. Os mercados, quando têm incerteza, assustam-se e fogem. E neste momento acho que têm muita incerteza em relação ao que é que está a pensar o Presidente dos Estados Unidos. Inicialmente, quando começou o segundo mandato, a expectativa era de que íamos ter mais ou menos o mesmo que aconteceu no primeiro mandato. E no primeiro mandato, Donald Trump também tinha a ideia das tarifas, não é? Como política económica fundamental, mas e aplicou-as em alguns casos, não de forma tão drástica como agora, mas aplicou-as, e depois acabou por recuar. Ele e a equipa que tinha naquele momento, não é? Acabou por recuar muito pela resposta que os mercados estavam a dar. E, portanto, ficou a ideia de que, ok, Donald Trump tem aqui estas políticas pouco normais e que os mercados não gostam, mas nunca irá ao ponto de deixar os mercados cair. Neste segundo mandato não é isso que estamos a ter, de facto. Donald Trump, logo de início, nestas e noutras questões, decidiu reunir-se de uma equipa que não lhe faça frente, não é? E a nível económico isso é muito evidente. Portanto, pessoas que pensam da mesma maneira que ele, e se não pensam da mesma maneira que ele, pelo menos não lhe dizem, não é? E portanto vai em frente com esta grande ideia, não é, de mudar por completo o sistema económico mundial, toda a forma como se faz o comércio mundial há já várias décadas, e a posição dos Estados Unidos neste sistema, não é? E, portanto, o que estamos a ver é um presidente realmente aqui com esta ideia e que tem revelado nas últimas semanas algum desprezo, digamos assim, pelo que está acontecendo nos mercados. Hoje, ainda ontem, se referiu ao facto de ser preciso uma medicina, às vezes precisamos de remédios, disse em relação ao que estava acontecendo nos mercados, para curar os problemas da economia, não é? E isto, realmente, os mercados, os investidores, ao ouvirem isto, assustam-se porque estão a imaginar que realmente Donald Trump vai manter esta política
e vai deixar cair os mercados, que já caíram bastante, não é? Portanto, já estamos a entrar em uma situação de perdas de cerca de 20% em relação aos máximos, portanto já é um valor considerável. Os principais índices acionistas de Wall Street ontem melhoraram depois de um conselheiro económico de Trump ter falado numa hipótese de pausa de 90 dias na implementação das taxas aduaneiras para todos os países, exceto para a China. Não sabemos até que ponto é que isto é verdade ou não, porque há muita ambiguidade e depois há um recuo neste tipo de afirmações. Se a administração de Trump não recuar na aplicação das taxas aduaneiras, o que é que poderá acontecer em breve trecho às bolsas mundiais? Pois, as bolsas, isso que aconteceu é um sinal de que realmente nas bolsas ainda se está à espera desse momento em que Trump, ok, pronto, isto já é descida a mais, vou parar, não é? Não se sabe ainda se isso vai acontecer, se essa suspensão de 90 dias foi desmentida logo a seguir, enfim, há muita incerteza. De qualquer forma, eu penso que neste momento já se chegou a um ponto em que será muito difícil Trump de repente agora recuar em tudo, não é? Já não pode, mesmo suspender por 90 dias estas medidas, já difícil, já fica difícil para ele manter a face recuando totalmente. Isto principalmente em relação aos grandes blocos, porque obviamente neste momento há vários países a quererem negociar com Trump, não é? Os Estados Unidos são uma grande economia, há vários países com grandes dependências em relação ao mercado americano, não é? Incluindo a Europa, e a China, mas a China já respondeu com retaliações, a Europa também está a apresentar uma posição forte, portanto não estão, tanto a Europa como a China não estão a dar sinais de querer ceder muito aos Estados Unidos. Há outros países que estão mais dispostos a isso, como a Índia, como o Vietnã, porque são muito dependentes do mercado americano e têm mais dificuldade em entrar aqui numa guerra prolongada. Portanto, este cenário de Trump recuar é mais complicado e, portanto, o que vamos ter aqui é, de facto, uma situação em que os mercados vão estar em constante sobressalto nos próximos meses e a olhar para o que vai acontecer à economia, não é? Portanto, o que vai acontecer à economia vai ser decisivo. Aquilo que os economistas estão à espera é mais inflação, menos crescimento. Vamos ver como é que isso se concretiza. A proposta de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, de tarifas 0% no comércio de produtos industriais entre os dois blocos era algo que faria sentido para as duas partes. À partida, os Estados Unidos recusaram essa proposta, mas era algo que era benéfico e que poderia ser uma alternativa a esta guerra comercial? Para a Europa, certamente que é uma alternativa, não é? A grande preocupação da Europa neste momento é o seu setor industrial, nomeadamente a indústria automóvel. Desde o início que a Europa se mostrou aberta a abrir o mercado do automóvel o mercado europeu aos automóveis norte-americanos em troca da manutenção de taxas muito baixas para os automóveis europeus, portanto isso seria de facto uma solução para a Europa, era boa. Para os Estados Unidos, ou mais especificamente para Donald Trump, não seria uma situação que pudesse com facilidade vender ao seu eleitorado, não é? Quando deu como prioridade em todos os momentos de campanha e desde que é presidente o objetivo de trazer de volta indústrias, fábricas para os Estados Unidos, nomeadamente no setor automóvel, agora de repente chegar a um acordo com a Europa em que é zero taxas dos dois lados, dificilmente conseguiria vender. Portanto, só numa situação em que ele já, em desespero, está a tentar encontrar acordos para salvar o mercado financeiro ou o que seja que esteja a acontecer nos Estados Unidos, nomeadamente a economia. Porque, pronto, agora o que nós vamos ter aqui é o que é que vai acontecer à inflação, o que é que vai acontecer ao emprego nos Estados Unidos e de que forma é que a opinião pública vai reagir a isso. Portanto, eu acho que, para além dos mercados financeiros, que podem continuar a cair, isto é completamente impossível prever, não sou certamente que consigo prever, senão estaria a apostar, se calhar, em bolsa, não é? Mas se isto continua a cair muito, se já chegou há muita gente agora a tentar, com certeza, apostar qual é o momento em que se chega ali
ao ponto mínimo, não é? Que é para voltar a investir nas ações americanas. Vamos ver o que acontece. Agora, a economia, o que vai acontecer à economia, acho que vai ditar muito do que vão ser as decisões de Donald Trump nos próximos meses. E aí também entra outro ator, que é a Reserva Federal norte-americana, e aquilo que pode fazer. Não é? Era isso que eu ia te perguntar. O Presidente da Reserva Federal Americana, do Jerome Powell, ele admitiu que as tarifas de Trump iriam subir a inflação e até atrasar a meta de crescimento de 2%. Trump quer dar ordens à Fed, é o que parece, não é? No sentido de baixar as taxas de juros, e ele não admite qualquer contrariedade, quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista até da própria Reserva. Qual é que pode ser o efeito dessa descida, ainda por cima ditada não por razões técnicas, mas por imposição política? Provavelmente, desde logo, a queda do próprio Presidente da Reserva Federal, não é? Mas isto vai ainda tornar muito mais agitada a economia americana e a economia mundial, muito mais desregulada. Sim, uma interferência grande do Presidente norte-americano na Reserva Federal traria aqui mais um problema, acrescentaria um problema a este cenário de incerteza. Não é? Nós temos tido nas últimas décadas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a ideia de que a independência dos bancos centrais é aquilo que assegura a credibilidade da sua capacidade para manter a inflação estável, não é? Ou perto daqueles 2%, a estabilidade de preços, garante a estabilidade de preços. Se deixa de haver o sentimento que há independência da Reserva Federal, entramos num cenário em que as metas de inflação deixam de ser credíveis e, portanto, toda a gente, consumidores, empresas, mercados, começam a apostar num mundo de inflação mais alta e descontrolada, ao sabor dos interesses políticos. Não é certo que a Fed vá descer taxas, não será certamente Jerome Powell, que é uma pessoa que parece bastante ciosa da sua independência, a fazê-lo por esse motivo, não é? Ele pode vir a fazer porque a economia pode cair de tal forma que mesmo com a subida de tarifas, com o efeito da subida de tarifas nos preços, a inflação acaba por baixar, não é? Pode ter que fazê-lo, pode ter que baixar as taxas de juros. Agora, não será por ordem de Donald Trump. Agora, o que é que Donald Trump faz a Jerome Powell e o que é que pode fazer? Bem, uma coisa é certa, Donald Trump já está a dar sinais de pelo menos passar a culpa da crise para a Fed, isso está disposto a fazer. Já teve uma declaração esta semana, exatamente a dizer: Jerome Powell é sempre muito atrasado a descer taxas, desce as taxas, não é? Isto aqui já foi uma... Soou a ordem, não é? Sim, soou a ordem, que é uma coisa que já vemos como normal, não é? Mas que ao longo das últimas décadas seria impensável um presidente em público, um presidente americano, dar uma ordem expressa a um presidente da Reserva Federal, mas aconteceu agora esta semana, nem foi muito notícia, já nem é muito notícia, não é? Mas pronto, é exatamente isto, é um sinal de que esse cenário que estavas a falar, de perda de independência da Reserva Federal, pode acontecer, pode se tornar os Estados Unidos podem passar a ter um banco central bastante mais seguidor do que é ditado pela Casa Branca. O efeito disso, perda de credibilidade da autoridade monetária para controlar a inflação. Parece também que o futuro de tudo isto, desta guerra comercial, se calhar tem muito mais a ver com a vida doméstica norte-americana, com a subida da inflação e com o descontentamento das classes mais pobres, das classes médias, mas também pela perda aparente de fortuna de alguns dos multimilionários, que também não estarão muito satisfeitos com isto. O cenário de recessão a nível global é inevitável num cenário destes? Sim, eu acho que estamos a caminhar a cada dia que passa de reação negativa de mercados, criação de um ambiente de constante conflito a nível comercial, com retaliações, com negociações difíceis, com Donald Trump a misturar política comercial com política internacional, com questões geoestratégicas. Tudo isto cria um ambiente de incerteza, de aumento de custos, de pouca eficiência nas escolhas dos investidores, que
e de perda de confiança das pessoas, que é uma coisa que já está a acontecer claramente nos Estados Unidos e também se vê já na Europa. Os indicadores de confiança dos consumidores e das empresas estão a cair. Portanto, estamos a entrar já num terreno em que uma recessão se está a tornar muito mais provável. Os bancos de investimento americanos estão já a colocar as probabilidades, tinham as probabilidades ali à volta dos 20%, 30% há uns meses atrás, e agora já estão acima de 50% em vários bancos de investimento. Os milionários, os multimilionários americanos, que pareciam ser uma espécie protegida por Donald Trump, para já não há grandes sinais de que ele os esteja a proteger aqui disto, não é? Elon Musk é das pessoas que... Ele ganhou muito quando Donald Trump ganhou as eleições e foi para a presidência, não é? Porque se previa que todas as políticas, e houve várias, o beneficiariam. Neste caso, não beneficiam. Aliás, Elon Musk defendeu na sexta-feira que o que ele queria ver mesmo era taxas zero entre a Europa e os Estados Unidos, seria o ideal para ele. Mas aqui está a ir contra aquilo que, de facto, que é a ideia fundamental económica de Donald Trump, e que é difícil para Donald Trump recuar em toda a linha sem perder a face. Sérgio, para acabar, a Europa tem alguma capacidade de enfrentar esta guerra comercial de igual para igual com os Estados Unidos? A Europa tem possibilidade, acho que tem que... Não tem outra alternativa, não é? Dificilmente pode agora ceder em toda a linha e às vontades dos Estados Unidos, e portanto tem que assumir por completo a ideia de que também é uma ideia que é forte na questão militar, de que tem que saber viver sem os Estados Unidos, e a nível económico tem que encontrar aqui soluções para o fazer. Tem um mercado interno bastante forte, pode ter ligações com outros pontos do globo que são relevantes. Agora, tem que se mexer, não é? E rapidamente, e tem que tomar decisões rapidamente, o que nem sempre é fácil na Europa, não é? E já se começam a notar divergências entre as capitais, entre a Itália, por exemplo, de Giorgia Meloni, que é mais favorável a uma posição moderada e de muita negociação com os Estados Unidos, Emmanuel Macron mais agressivo, o novo governo alemão também um pouco mais agressivo. Portanto, há aqui já diferenças de perspectiva, mas a Europa tem que tomar decisões, tem que ser forte e tomar uma posição única na questão das tarifas, e tem que principalmente preparar-se para um mundo em que não pode ficar dependente dos Estados Unidos. Sérgio, obrigado pela tua análise. Ouça o novo podcast do Público, Biblioteca de Bolso. É uma conversa informal sobre a relação que estabelecemos com os livros. O convidado desta semana, de Inês Bernardo, de José Mário Silva, chama-se Francisco José Viegas. Conhece os podcasts do Público em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.